Deus. Seja muito bem-vindo você que está aqui. Seja muito bem-vindo você que nos acompanha. Que seja um culto maravilhoso do Senhor para as nossas vidas. Que seja um culto onde nós exaltaremos o nome dEle, onde nós glorificaremos o nome dEle, onde nós daremos a Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia. Vamos cantar para Ele. Quem sou eu? Quem sou eu que tu lembras de mim, que me ouvi quando chamo? É verdade que está pensando em mim, como me amas, me surpreendi. Cante mais uma vez. Quem sou eu? Quem sou eu que tu lembras de mim, que me ouvi quando chamo? Aleluia! É verdade que está pensando em mim, como me ama, me surpreende. Amigo, eu sou de Deus. Amigo, eu sou de Deus. Amigo, eu sou de Deus. Me chama assim. Amigo, eu sou de Deus. Amigo, eu sou de Deus. Amigo, eu sou de Deus. Me chama assim. Quem sou eu que tu lembras de mim, que me ouvi quando chamo? É verdade que está pensando em mim, como me ama, me surpreende, me surpreende, me surpreende. Amigo, eu sou de Deus. Amigo, eu sou de Deus. Amigo, eu sou de Deus. Me chama assim. Nós somos amigos dele. Amigo, eu sou de Deus. Amigo, eu sou de Deus. Amigo, eu sou de Deus. Me chama assim. Vamos declarar: Ele é o Deus Supremo. Deus Supremo, Senhor de glória, me chama amigo seu. Deus Supremo, Ele não nos trata mais como servos, Ele nos trata como amigos de Deus. Aleluia. Somos amigos do nosso Pai. Diga mais uma vez: Deus Supremo. Deus Supremo, Senhor de glória, me chama amigo seu. Ele é supremo. Deus Supremo, Senhor de glória, me chama amigo seu. Então declare: amigo. Amigo, eu sou de Deus. Amigo, eu sou de Deus. Amigo, eu sou de Deus. Me chama assim. Amigo, eu sou de Deus. Amigo, eu sou de Deus. Amigo, eu sou de Deus. Me chama assim. Cante mais uma vez pra Ele. Amigo, eu sou de Deus. Amigo, eu sou de Deus. Amigo, eu sou de Deus. Me chama assim. Amigo, eu sou de Deus. 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 Me chama assim. Cante mais uma vez, igreja, pra Ele. Amigo, eu sou de Deus. Assim, amigo, nós somos dele.
Senhor, para te adorar, para exaltar o seu nome, para bendizer o teu santo nome, Jesus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus.
Só o Senhor é o nosso Deus. És totalmente amável. Como um grande coral, cante mais uma vez. Vim para prostrar-me. Eu vim, Senhor, para dizer que o meu amor é seu, é totalmente seu. Oh, Senhor, viemos para dizer que o Senhor é totalmente digno, que o Senhor é totalmente maravilhoso. Cante mais uma vez. Vim para adorar-te. Só com as nossas vozes vamos exaltar o Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para nós. Aleluia, aleluia. Obrigado pela tua bondade, Senhor. A tua bondade que nos alcança a cada dia. A tua bondade que nos alcançou. Aleluia, aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Rei Jesus. Que Ele seja o Rei, o completo Rei do nosso coração. Aleluia, Jesus. deixarás, não me deixarás, não me deixarás.
nome do Rei. Glorifique o nome do nosso Rei Jesus. Senhor, como é bom conhecermos o Senhor como um Pai. Como é bom conhecermos o Senhor como um Deus misericordioso. Como é bom, Senhor, viver a Tua graça. Como é bom, Senhor, viver a Tua misericórdia. Como é bom, Senhor. Ele não nos deixará jamais. Vamos cantar mais uma vez. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Você tem essa certeza no seu coração? Só as vozes, cantem pra Ele. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Só as vozes. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Tu não me deixarás. Tu não me deixarás. Você pode aplaudir esse Deus que jamais nos abandonou, que nos alcançou pela sua graça, que todos os dias Ele nos diz que tudo vai ficar bem, porque Ele está conosco em todo o tempo. Ele é Deus em todo o tempo. Ele é Deus. Aleluia. Favor de Deus que eu não mereço, misericórdia, castigo merecido que Ele não me deu, e é isso que sustenta todo o meu viver. As misericórdias de Deus se renovaram sobre mim. E essa é a causa de eu não ser consumido. Como entender que Deus maior que todo o universo se preocupa com uma simples poeirinha como eu. Tua fidelidade é além de tudo que eu conheço. Quero você, Deus. Quero você, Deus. Não consigo entender a graça. Não consigo explicar a graça, mas posso sentir em meu coração. Não consigo entender a graça. Não consigo explicar a graça, mas posso sentir em meu coração. Mas posso sentir em meu coração. Mas posso sentir em meu coração que Deus me ama como sou. Consigo entender a graça, não consigo explicar a graça, mas posso sentir em meu coração.
sentir em meu coração que Deus me ama como sou. Tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei. Tudo vai ficar tão bem. Jesus é meu amigo, eu sei. Tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei. Tudo vai ficar tão bem. Jesus é meu amigo, eu sei. Tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei. Tudo vai ficar tão bem. Jesus é meu amigo, eu sei. Tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei. Tudo vai ficar tão bem. Jesus é meu amigo. Não consigo entender a graça. Não consigo explicar a graça, mas posso sentir em meu coração. Não consigo entender a graça. Não consigo explicar a graça, mas posso sentir em meu coração. Eu posso sentir. Eu posso sentir em meu coração. Diga, eu posso sentir. Eu posso sentir em meu coração. Diga, eu posso sentir o seu amor. Eu posso sentir em meu coração que Deus me ama como sou. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Deus. Deus é amor, sim, desse jeito. Deus manifestou o amor dele desse jeito, entregando o seu único Filho em favor, isso é graça, das nossas vidas. E o dia que você o recebeu, que você usou o seu direito de escolha, a sua liberdade, e permitiu que Ele entrasse na sua vida, Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O que está dentro de você é o amor de Deus pela sua vida. Porque Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda andávamos no pecado. Espírito Santo, que possamos ter mais revelação, mais entendimento do Teu amor sobre a nossa vida. Saber que não estamos sozinhos. Saber que no final de tudo, tudo vai terminar bem. Saber que nós nunca seremos decepcionados ou desamparados ou abandonados. Que nessa noite exista uma graça de uma unção com revelação, com entendimento sobre a tua vida, para que você receba mais desse amor, dessa verdade libertadora de Cristo sobre a tua vida. Em nome de Jesus, uma noite como já tem sido extraordinária, espetacular. Em o nome de Jesus, uma noite ímpar na sua vida. Em o nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor.
Amém e amém. Antes de terminarmos de nos assentar, vocês, né? Eu não sento. Em nome de Jesus eu confesso que a partir de agora eu serei ensinado, transformado e abençoado pela palavra do Senhor. Glória a Deus, sentem-se. Muito bom, fico feliz com a sua vinda, com a sua vida e com a sua vinda, porque é muito importante que você esteja envolvido com Cristo, misturado com Ele, com a palavra dEle em adoração e louvor. E esse Deus, nessa série que começou do Emanuel, que começou e não tem fim, nunca mais na nossa vida, amém? O Deus conosco, o que significa Jesus estar conosco, Deus estar nas nossas vidas? Como que isso opera, como que isso acontece, como posso ser favorecido, beneficiado com esse Deus Emanuel, com esse Deus na minha vida. É sobre isso que nós começamos no final do ano passado, e nós vamos até o último dia da nossa vida, em nome de Jesus, conhecendo mais desse Cristo, dessa verdade, desse Emanuel, desse Deus conosco, sobre as nossas vidas, dentro das nossas vidas, amém? Esse ano que terminou aí foi um ano, talvez para mim, porque eu estou só com 35 anos de idade, eu não lembro dos últimos 35 anos ter passado tanta luta, tanto problema como foi esse ano. A tal da Covid com o seu amigo gêmeo coronavírus foi não, né? Infelizmente tem sido uma desgraça na vida do ser humano, no planeta Terra, tem sido algo devastador, mas eu espero, né, o ano de 2020 foi o ano da doença, e em nome de Jesus o ano de 2021 será o ano da cura, amém? Será o ano de vivermos livres dessa desgraça, dessa maldição, dessa enfermidade, e eu creio em nome de Jesus, né, a vacina está aí, em nome de Jesus vai dar tudo certo. Você escolhe a sua. Eu não gosto desse, eu não gosto daquela, eu não confio nisso, ok. E essa semana eu estava pensando, semana passada eu estava pensando muito a respeito disso, sobre o paralelo, né? Como que funciona a doença com o pecado, como que funciona essa questão, essa condição humana em relação à doença, em relação ao vírus, mas também a condição humana em relação ao pecado, em relação à nossa vida nessa terra. E o que eu estava observando, né, as pessoas tentam, ninguém nasce com Covid, o Covid, né, o coronavírus, a Covid, a doença, ela é transmitida através de um vírus, e é de ser humano para ser humano, não é de uma televisão, de um microfone, é de gente para gente, de ser humano para ser humano, e isso vai sendo passado. O que mais? Existem formas de você proteger para não pegar, então um distanciamento, uma máscara, lavar as mãos, álcool em gel, alguma coisa. Existem remédios que para uns são eficazes, para outros não. Vacinas agora, né, imunizantes. O que é um imunizante? Vai gerar uma capacidade no organismo de cada ser humano de resistir ao intruso, ao vilão chamado coronavírus. Umas têm maior poder, outras menor poder. Umas precisam de apenas uma dose, outras precisam de 2 doses. Ninguém sabe se isso vai ser anual, se uma dose vai ser suficiente a cada ano ou uma dose anual. Então existem algumas coisas que são assim, a gente não conhece ainda, não sabe direitinho como é que vai ser, mas pensando nisso, e aí eu vejo a preocupação, e realmente precisa existir essa preocupação, esse cuidado. Só que assim, o que eu fiquei pensando essa semana, da semana passada para essa, é que não são todas as pessoas que estão ou que ficarão infectadas, não são todas as pessoas que ficaram infectadas e morreram ou vão morrer. Tem os chamados grupos assintomáticos. Essas pessoas, elas estão infectadas, mas nem sabem que estão infectadas, e é um problema, porque ela não se cuida, porque ela não sabe nem que ela está com aquele problema, e aí ela contamina outras pessoas. E eu pensando a respeito disso, fazendo um paralelo com a condição natural do homem, a condição espiritual do homem, a condição de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pensar que todas as pessoas que nasceram nessa terra, elas já nasceram infectadas. Você já parou para pensar nisso?
Você já parou para pensar que a desobediência de Adão causou o pecado, tornou o ser humano pecador? Romanos 5,19, meu irmão, hoje eu tenho certeza que você vai aprender umas coisas fantásticas hoje aqui, amém? Hoje nós vamos falar de um Jesus que nos cura e nos imuniza. Romanos 5 diz: sendo assim, por meio da desobediência de um só homem, quem? Adão. A desobediência de Adão fez com que todos os homens se tornassem pecadores. Entenda, eu não me torno pecador quando eu peco, mas eu peco porque eu nasci pecador. Entendeu a diferença? As pessoas em relação à Covid, elas estavam imunes, elas não tinham a doença, ficaram infectadas e aí podem transmitir. Mas tem pessoas que não ficaram e não ficarão, que é o nosso povo, amém? Em nome de Jesus, nós somos daqueles que não ficarão, em nome de Jesus, infectados. Mas essa é uma opção, essa é uma condição, às vezes, de um descuido, ficou infectado. Agora, a condição do homem não é um descuido, não é o que ele fez ou deixou de fazer, não é porque ele usou ou não usou máscara, não é porque ele frequentou determinado lugar ou deixou de frequentar aquele lugar. A condição do ser humano é que ele nasceu desse jeito, ele nasceu infectado, ele nasceu com um vírus mortal. É muito sério isso, porque eu vejo o estardalhaço que essa enfermidade causou no mundo inteiro, o prejuízo que causou, a mortandade absurda que causou. E quando eu penso, eu abro o meu entendimento para ver em relação ao pecado, eu falo: meu Jesus, que negócio complicado esse. Será que as pessoas têm conhecimento da condição que nasceram? E eu tenho certeza que não. Existe um desespero dentro de mim para que o Evangelho seja anunciado. Reinhard Bonk, o maior pregador, presidente, que já está com o Senhor, do maior ministério evangelístico do mundo, CFAN, Christ for All Nations, Cristo para todas as nações. Tem uma frase dele, desse tamanho, que está lá no meu escritório, e é a multidão que ele pregava. O ministério dele era muito forte ali na África, um culto na Nigéria de mais de 1 milhão de pessoas. Ele fala: o Evangelho é eterno, mas não temos a eternidade toda para pregá-lo. Uau! Você já parou para pensar nisso? Não é responsabilidade minha, é sim, porque eu tenho visto as pessoas se tornando responsáveis por não transmitir a doença, estão certinhas. E nós precisamos ter essa mesma responsabilidade de transmitir a cura, de levar as pessoas a terem a responsabilidade de que você que é um cristão, você que nasceu de novo, nós somos responsáveis por disseminar, não a doença, mas disseminar a cura para as pessoas. O diagnóstico qual que é? Todos, Romanos 3,23, por favor, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso a princípio tem que ser alarmante, tem que ser desesperador, porque eu imagino que quando uma pessoa é diagnosticada com Covid, ela deve ficar assim: ei, eu sou qual grupo? Eu sou o grupo que vai ficar ou o grupo que vai embora? Depois que eu sair dessa, vai existir sequela? Quanto tempo? Qual que é o medicamento? Nós precisamos, as pessoas precisam urgentemente de saberem da realidade delas, mas não é simplesmente saber da realidade, é saber das boas novas, é saber o que Cristo fez em favor da vida delas, é saber que está disponível gratuitamente. Agora está uma batalha, para que qual vacina? Porque vacina, tem uma vacina que a eficácia é maior, outra menor. Tem uma vacina que ela precisa de um armazenamento, tem na temperatura ambiente, tem outras de geladeira e tem outras de um super refrigerador de 70 graus negativo. Tem uma que precisa, é uma só dose, a outra precisa de 2 doses. Então, em relação ao Evangelho,
Como é que funciona a disseminação? E tudo custa, umas mais caras, outras mais baratas, mas e um evangelho que não custa nada? Como eu sempre falo, mas não é porque não tem custo para nós que não significa que não tenha um alto valor. Aliás, é o maior valor que existe, porque custa a tua vida, custa a minha vida. É tão sério essa conversa. E as pessoas, o diabo fez o quê? O diabo trouxe essa conversa, essa discussão, num nível de religiões. Cada um tem a sua. Eu gosto mais da China, eu não tomo vacina de jeito nenhum. Estava brincando semana, eu comigo mesmo. Sabe aquele versículo quando Natanael chega para Filipe? Não, Filipe chega para Natanael e fala assim: cara, eu encontrei o Cristo. E ele vem lá de Nazaré. Ele fala assim, aí Natanael fala assim: você acha que de Nazaré sai alguma coisa boa? Tem uma turma aí, você acha que da China eu vou tomar alguma vacina? Lá não sai nada bom não. Irmãos, e aí fica nessas discussões, faça o bem, e faz aquilo, ou deixa de fazer isso, e trata tudo isso numa condição natural, ou numa condição que o homem dá conta de resolver. É tão sério essa situação, que Deus teve que intervir, Deus teve que entrar no negócio, porque senão a raça humana não seria salva. Você acha que se houvesse um outro meio de salvação, a não ser a morte, a ressurreição de Cristo em favor da nossa vida, você acha que Deus não faria isso? Nós não estamos falando de religiões, o que a tua religião faz, o que fez, o teu líder ou a sua líder. A questão não é essa. A questão é o seguinte, igual lá em Atos capítulo 4, diz que não existe nenhuma salvação a não ser através do nome de Jesus. E por quê? E portanto não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome com letra maiúsculo, N maiúsculo, dado aos seres humanos, pelo qual importa que devamos ser salvos. A raça humana precisa ser salva, e ela vai ser salva através de quem ou de quê? Não é através de uma boa obra, não é através de uma vacina, não é através de uma caridade, não é através de deixar de fazer o mal e começar a fazer o bem. As pessoas precisam ouvir esse evangelho. O evangelho não fala do que ela tem que fazer, o evangelho fala do que Jesus fez em favor da vida delas. Nós vamos entrar numa caminhada agora, muito bacana, quando no capítulo 3 de João, Jesus se encontra com um cara chamado Nicodemos. E é muito bacana, porque esse Nicodemos, ele não era uma pessoa comum. Ele era o principal, ele era do STF, Supremo Tribunal Federal de Israel. Presta atenção. Capítulo 3 de João. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. E ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe declarando, em verdade, eu te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Ele falou: cara, você não entendeu nada. Arrazoou Jesus: em verdade, te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, com letra maiúscula, é Espírito, com letra minúscula. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito: você precisa nascer de novo. Só uma paradinha aqui. Ele estava falando isso para quem? Para um cara ruim? Não. Para um cara que não conhecia religião, não conhecia Bíblia, não conhecia regras, sabia tudo. Um cara que não cumpria a lei, certamente porque era fariseu e dos grandes. E Jesus, cara, você precisa nascer de novo. Ou seja, mas espera aí, o que eu preciso nascer de novo por quê? Porque o primeiro nascimento meu não funcionou. Eu preciso nascer de novo, mas por quê? Espera aí, eu sou conhecedor da lei, eu pratico a lei, eu sou obediente. Ele falou:
Quem nasceu da carne naturalmente é carne, quem nasceu do Espírito é Espírito. Você precisa nascer da água e do Espírito, senão você não vai entrar no reino de Deus. Acho que ele não entendeu nada. E aí Jesus dá uma dica, que é esse daqui que nós vamos viajar hoje. Assim, versículo 14, continuação. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por quê? Porque Deus amou você e a mim de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por quê? Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. O mundo já nasceu condenado. Eu e você já nascemos infectados com o pecado. Qual? O pecado que eu cometi? Não, o pecado que Adão cometeu, e de geração em geração, descendente a descendente, chegou até mim e chegou até você. Essa é a condição do ser humano. E Jesus, ele pega e traz um assunto, uma condição, uma questão que aconteceu lá atrás, no livro de Números, que nós vamos ler agora, e você vai descobrir umas coisas fantásticas. A beleza do Evangelho, a grandeza do Evangelho, a suficiência do Evangelho. Quando eu falo Evangelho, não é a religião evangélica. Evangelho é o que Jesus fez por mim e por você. Números capítulo 21 diz assim. Números é o quarto livro escrito por Moisés. O povo tinha saído do Egito, já tinha acontecido, já estava na lei. Em Números já existia a lei. E eles estavam peregrinando pelo deserto para ir em direção à terra prometida. Já tinha tomado um ataque de Deus ali. A geração que viu lá, né, que espiou, mas não acreditou que Deus era capaz de colocá-los lá dentro da terra prometida. Deus falou, sem chance, 40 anos, todo mundo que viu, ninguém vai entrar. 40 anos vocês vão ficar perdidos, rodando para lá e para cá, e algumas coisas vão acontecer. Capítulo 21 de Números diz: então os israelitas partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Entretanto, durante a jornada, o povo perdeu a paciência, presta atenção, mais uma vez, e passou a murmurar contra Deus mediante suas reclamações a Moisés. E o povo se queixava, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos nesse deserto? Pois não há nem pão e nem água, estamos enfastiados. A palavra enfastiado, eu estou enojado, eu estou cansado, eu perdi o paladar, isso não me dá apetite desse alimento miserável. Só uma paradinha. Sabe qual alimento miserável esse povo estava enfastiado? O maná. Sabe o que era o maná? Todas as manhãzinhas, vamos supor, a partir das 4, 5 horas da manhã, Deus mandava como se fosse uma sementezinha que caía perto do arraial do povo hebreu, e todo mundo ali de graça podia comer o tanto que quisesse, não precisava nem guardar para o dia seguinte, porque a cada manhã, você entendeu? As misericórdias do Senhor se renovavam. E todas as manhãs existia maná, exceto de sexta para sábado, porque aí de sexta para sábado era dobrado, porque no sábado eles viviam ainda debaixo da lei, então no sábado trabalhava, então na sexta juntava para sábado, e no domingo de manhã já tinha novamente. Eles estavam enfastiados, enojados, eles tinham perdido o apetite disso. O dia que eu estava lendo isso daqui, eu estava lembrando de duas coisas. Eu tenho visto, infelizmente, muitas pessoas, parece que estão, não vocês, porque vocês estão aqui, mas você que está em casa, e você que talvez não esteja nem vendo agora, porque talvez já esteja enfastiado com o Evangelho. Cuidado. Cuidado para você não achar normal, não achar igual assistir, participar do culto, sentado na sua casa, mudando de canal. Gostei, não gostei, achei legal, não achei legal. Nunca fique enfastiado do Evangelho. Nunca fique cansado da palavra de Deus. Nunca fique cansado de ouvir: pastor, mas você vai falar do Evangelho de novo?
E a semana que vem eu vou falar do Evangelho de novo. E até o último dia da minha vida eu vou falar sempre do Evangelho, porque é o que as pessoas precisam ouvir. Talvez elas não queiram. Talvez elas queiram ouvir o quê? Faça a sua campanha, dê dinheiro, faça o seu plano, a sua meta, fique focado na tua meta. E Deus não tem compromisso com a meta de ninguém. Esse não é o Evangelho. O Evangelho não é o que o homem faz para receber. O Evangelho é o que o homem crê que Jesus já fez, e aí recebe o que ele fez. Boas novas, boas notícias. O povo estava enfastiado. A palavra enfastiado fala de perder paladar. Nós estamos vivendo essa época. Pessoas aí que estão enfastiadas e perderam. A minha sobrinha, a Rafa, teve Covid, né? Pegou o coronavírus e passou, acho que até um pouquinho ainda, com falta. Ela perdeu o tato, ela perdeu o paladar, ela perdeu o apetite. Não seja contaminado com esse vírus, que pode nos levar a perder o apetite da palavra do Senhor. Amém? Continuando. Então, o Senhor enviou contra o povo, porque eles murmuraram, Deus enviou contra o povo serpentes peçonhentas, cuja mordedura queimava como brasa viva, e muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. Isso daqui que eu quero falar com vocês. Vocês precisam entender isso daqui. A gente estava até falando ali atrás agora, eu estava falando com o pessoal do louvor. Nós precisamos ter uma sabedoria, uma revelação muito grande, um entendimento muito correto a respeito do Antigo e do Novo Testamentos, a respeito da Antiga e da Nova Alianças. Porque se nós não tivermos esse entendimento, nós vamos trazer coisas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança para agora, e vamos trazer o que? Às vezes fardo, cobrança, exigência. Vamos falar que Deus está... Eu já escutei isso, porque Deus está julgando o povo. Deus está pesando a mão sobre o povo com a Covid. Isso daí é o povo que está largado, isso daí é a igreja que está desleixada, isso daí é isso daí é aquilo. Então Deus está judiando o povo, e usa talvez um versículo desse daqui. Lá atrás o povo murmurou contra Deus, murmurou contra Moisés, e Deus fez isso sim. Por que Deus agiu dessa forma? Porque a partir do versículo, do capítulo 20, do livro de Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, por aí vai. A partir do capítulo 20, do segundo livro escrito por Moisés, a lei foi implantada. Mas depois você lê em casa para você observar o quê? No capítulo 14 de Êxodo, antes da lei ser promulgada, o povo murmurou contra Deus, contra Moisés, queixando de Deus, queixando contra Moisés, porque o povo egípcio, os exércitos egípcios estavam atrás deles, e eles seriam aprisionados. Ali existia o Mar Vermelho. E é interessante que enquanto a lei não tinha sido dada, o povo murmurou contra Deus, e Deus não puniu o povo. Deus abriu o Mar Vermelho e todo mundo passou. No capítulo 16 fala de um povo cansado, enfastiado, não tem comida, não tem carne, não tem pão, não tem nada. E Deus não manda serpente, Deus não julga, e Deus não condena o povo. Deus manda maná, Deus manda codorniz, Deus sustenta todo aquele povo, apesar da murmuração. Por quê? Porque a lei ainda não havia sido dada. No capítulo 17 existe mais uma situação que o povo se queixa, o povo está com sede, que nós vamos morrer de fome, e Deus faz com que brote água da rocha. Deus não puniu o povo, Deus não castigou o povo, Deus não feriu o povo, porque a lei ainda não havia sido dada. Capítulo 20, a lei agora é dada. Agora existem regras. E as pessoas achavam que as coisas boas aconteciam sobre elas, o povo judeu, o povo hebreu, achavam que coisas boas aconteciam sobre a vida delas porque elas eram boas. E a lei não foi dada para que o homem cumprisse a lei. A lei foi dada para mostrar para o homem o quanto Deus era bom, não o homem era bom. A lei foi dada para mostrar para o homem que ele era culpado, que ele não dava conta de alcançar os padrões do Senhor, e mesmo assim o Senhor continuava abençoando e amando e cuidando da vida deles. Nós vamos ler já. A lei foi dada por causa das transgressões. O apóstolo Paulo fala: eu não teria conhecido a cobiça
se a lei não dissesse não cobiçarás? Talvez ele tinha inveja, talvez ele tivesse desejo, vontade de ter o que o outro tinha, e ele achava isso um sentimento normal, e Deus estabelece, isso não é um sentimento normal, isso é pecado. No capítulo 5, quando Jesus começa a falar da lei, que ele veio para cumprir a lei, ele começa a falar assim, o que foi dito aos antigos? O que foi dito? O que está escrito lá na lei? Não adulterarás, não é isso? Ok. Eu, porém, vos digo, qualquer homem ou mulher que olhar para o outro com intenção impura no seu coração já adulterou. Ei! João capítulo 8 fala de uma mulher que foi pega em flagrante adultério, e segundo a lei estabelecida por Deus através de Moisés, essa mulher teria que ser apedrejada. Já preguei sobre isso. O que foi dito aos antigos? Não matarás, eu porém vos digo, qualquer um que odiar o seu irmão no coração, já o matou. Falei, pô, serial killer eu sou. Não, mas depois que eu nasci de novo, meu irmão, depois nasceu de novo, às vezes odeia mais ainda. Você tem que parar com esse achismo que somos bons, em achar que coisas boas acontecem nas nossas vidas porque somos obedientes. Coisas boas acontecem nas nossas vidas porque aquele que obedeceu está em nós, o Emanuel, o obediente está em nós. Você está entendendo? Capítulo, não sei se é 16 ou 18 de Números, fala de um povo revoltado, a revolta de Datã, Coré e Abirão. Rapaz, agora já tem lei? Agora já tem regra? Agora fez, agora obedeceu? Bênção. Desobedeceu? Maldição. Eles desobedeceram, eles murmuraram, eles questionaram. A Bíblia diz que a terra abriu e engoliu eles e queimou mais uma turma que estava junto ainda. Capítulo 21 fala de um povo murmurando contra Moisés, murmurando contra Deus. Já existia lei? Sim. Vocês acham que vocês dão conta de cumprir lei? Sim. Lá atrás podia murmurar e não acontecia nada. E agora, quando murmura, quando a lei está estabelecida? Eu vou enviar serpentes para judiar vocês, para vocês entenderem que vocês não são bons. Hoje nós cantamos, né? Deus é bom. Você acha que você é bom? Você acha que você dá conta? Qual que é o motivo pelo qual não sermos consumidos? Simplesmente pelo fato que todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Na virada do ponteiro de 11h59 para meia-noite, eu vou acreditar na conta do Marcelo, sem ele merecer, eu vou depositar ali graça, favor, benefício, perdão, justiça minha, bênção, saúde, riqueza, tudo é depositado na minha vida todos os dias, e esse é o motivo pelo qual eu e você não sermos consumidos. Pastor, que época que a gente vive agora? A gente vive no tempo da lei ou no tempo da graça? A lei foi dada por Deus através de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Está escrito, João 1:21, se eu não estiver enganado. Nós estamos vivendo qual tempo, meu irmão? Nós estamos vivendo um tempo da graça. Nós estamos vivendo um tempo do favor de Deus. Nós estamos vivendo, já faz 2000 anos que nós vivemos no tempo da graça, do favor. Mas eu fico, às vezes vocês sabem que eu fico chateado, indignado, com pessoas que, por não entenderem a graça, usam da graça para continuar a viver daquela velha forma antiga de viver. Paulo entendeu isso, Gálatas, o povo da Galácia passou por isso. Ele falou assim, não useis da graça para dar ocasião à carne. Não use a graça, não use a filiação, não use o ser
adotado por Deus e ser transformado de criatura para filho, de pecador para justo. Não use isso para você viver pecando ou viver no pecado e falando eu estou na graça, porque não, está tudo errado, você não entendeu a graça. Esse texto que nós acabamos de ler aqui fala, vamos terminar que aí a gente continua, o Números 21. Então Deus fez isso naquele tempo pós-graça, não é o tempo que nós vivemos agora. O povo se reuniu e correu para Moisés suplicando: pecamos a abrir nossas bocas para murmurar contra Yahvé e contra ti. Rogamos, pois, que intercedas junto ao Senhor por nós, a fim de que Ele afaste de nós essas cobras horríveis. E Moisés orou, intercedendo pelo povo. Então o Senhor ordenou a Moisés: faz uma serpente de bronze e coloca-a no alto de um poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela viverá. Moisés modelou uma figura de uma serpente em bronze e a colocou no alto de um poste. Então, sempre que alguém era mordido por aquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. Amém? Deus arranjou uma solução. O povo está sendo picado, então eu quero que eles vejam algo. Tudo que está escrito tem um significado, tem a ilustração, por que é uma serpente, por que é de bronze, tudo tem um porquê de Deus. Porque Jesus falou o que para Nicodemos? Porque da mesma forma com que a serpente foi levantada, é necessário que o Filho do Homem, que eu, Jesus, eu também seja levantado, para que todo aquele que vê e crê tenha vida eterna, não pereça, não viva morto, mas tenha vida e tenha vida em abundância. O que significou essa condição aqui? Ele chega para Moisés e fala assim: pega a serpente tipifica quem? O diabo. Tipifica quem? O pecado, o autor do pecado. O diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Então tudo que mata, rouba e destrói é serpente, é diabo. Por isso que nós nunca podemos ser enganados em achar que a Covid vem do Senhor. Porque a Covid mata, a Covid rouba, a Covid destrói. E aquilo que mata, rouba e destrói não vem do Senhor. Amém. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem do alto, onde não existe sombra nem variação de mudança. Nós não podemos ser enganados. Jesus pega e fala, Deus fala para Moisés: faz isso, uma serpente representando o diabo, representando o pecado, e que seja de bronze. Na Bíblia, ouro fala de divindade, prata fala de redenção, bronze fala de julgamento ou de juízo, ou seja, o juízo no pecado, o julgamento no diabo. O que foi a cruz? O que foi a crucificação de Jesus? Nada além, com todas as aspas, do que o julgamento do diabo, o julgamento do pecado, nosso pecado em Cristo. Para você entender isso, para ficar bem bacana, nós estamos falando de serpente. Um dia eu tive a curiosidade de entender como é que o soro antiofídico, que é um soro anti-animais peçonhentos, como que o soro é produzido. O soro, um remédio, né? Não uma vacina. A vacina é para imunizar, o remédio é para curar. Todos nós precisamos não só sermos curados, mas sermos imunizados. Todas as pessoas que olhavam para a serpente de bronze, elas eram curadas e permaneciam vivas. Todos nós que conseguirmos enxergar, olhar Cristo e crer nele, nós seremos salvos e permaneceremos salvos por ele. Amém? Curados e imunizados. E eu descobri que o soro antiofídico, ele é feito de qual forma? Pega o veneno de uma cascavel, por exemplo, introduz no animal grande, de maior porte, um cavalo, uma ovelha grande, um boi, e de 5 em 5 dias vai introduzindo esse veneno. E de pouco em pouco, esse animal, depois de 30 dias, esse animal começa a produzir os anticorpos. E depois é extraído o sangue desse animal,
é extraído e ele separa o sangue, os glóbulos vermelhos e o plasma. E o plasma tem proteínas, tem mais umas coisas lá, tem os anticorpos, que depois isso é separado, então é um processo lá de centrifugação, que eu não entendo, também não preciso, e isso depois é disponibilizado para que todas as pessoas que forem picadas, depois receberem esse soro, elas voltarão a viver e permanecerão vivas. É bacana isso, daí precisa do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. É interessante isso, entender isso, já já você vai ver a conclusão que o Senhor me levou. Porque Jesus, quando lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, olha o que está escrito. Deus falando, então, um pedacinho para você entender. Deus cria o homem, Deus cria a mulher, perfeitos. O homem decide desobedecer, livre-arbítrio, desobedeceu. E agora existe a consequência da desobediência. E essa palavra que nós vamos ler agora é Deus falando com a serpente. Olha o que está escrito. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este, o descendente da mulher, ferirá a tua cabeça. Você vai ter a capacidade de ferir, de picar o calcanhar dele. Quem que você acha que é o descendente? Quem que é o descendente da mulher? A mulher aqui, em determinado assunto, a gente entende que seja Israel. Jesus é de Israel, Jesus é judeu. Num aspecto mais, mais focado, nós estamos falando de Jesus, nascido de mulher. Gálatas 4:4, olha o que está escrito. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Ali estava falando do descendente da mulher. Jesus é nascido de mulher também, nascido também debaixo da autoridade da lei. Gálatas 4:4, olha o que está escrito. Não, 3:19, então, desculpa, obrigado. Qual era então o propósito da lei? Aqui que eu falei lá atrás. Ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, com letra maiúscula. O descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, mas a serpente vai picar, vai esmagar a cabeça da serpente, mas a serpente vai picar o calcanhar do descendente. Isaías 53, deixa a Bíblia pregar para nós. Ele, o servo, o justo, o filho, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Isso daqui é Jesus na cruz. Pelo contrário, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, ele viveu a vida inteira sendo picado pela serpente. Experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E no entanto, as dores dele, as suas dores, eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser, sobre o seu corpo ele levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgávamos culpado e recastigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que hoje nós temos a paz, que nos propiciou a paz, que fomos favorecidos com paz, caiu todo sobre ele, e mediante as suas feridas nós fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes, cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Yahvé, o Senhor, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo ele não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro sendo picado por serpentes, levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não falou nada,
ele não expressou nenhuma palavra. O Cristo crucificado, quando disse que ele não tinha nem formosura, nem beleza, toda a enfermidade e toda a culpa de todo ser humano que existiu, que existia naquela época e que existirá até o último dia, ele levou sobre si toda a enfermidade de todas as pessoas. Ele levou a culpa de todas as pessoas. Essa semana eu conversei com uma pessoa que estava se sentindo culpada. Pensa num semblante moído. Pensa numa pessoa com aspecto sofrido, triste. Uma pessoa. Ele levou sobre si a depressão e a opressão e a enfermidade física e emocional de todas as pessoas. Por isso que o aspecto dele na cruz estava completamente desfigurado. Que as pessoas olhavam, tinham nojo. O que Jesus estava fazendo naquela cruz? Ele foi picado a vida inteira. O animal, durante um mês, ou 15 dias, ele é picado 3 vezes. E depois ele gera os anticorpos. Jesus passou 33 anos sendo picado. Ele passou 33 anos sendo infectado. Merecia? Quando a gente começa a entender isso, será que eu tenho direito de usar esse favor dele para a minha vida para fazer bobagem? Será que é isso? Esse é o aspecto da graça para a minha vida? O aspecto da graça para a minha vida é falar: pô, eu não acredito que você fez isso por mim. Eu não acredito que você foi capaz de fazer isso para mim. Jesus, você é sem noção, Jesus, o teu amor é sem noção. Você está entendendo? Certamente os cientistas, os desenvolvedores de vacinas serão os próximos ganhadores dos prêmios Nobel, porque eles curaram. Eles criaram algo que matava as pessoas. Eles trouxeram vida, eles trouxeram esperança. Eles paralisaram uma mortandade que não teria fim não, meu irmão. Merecem ser reconhecidos e recompensados e premiados. Mas e ele? Será que ele não merece ser reconhecido? Porque o Allan Kardec não fez isso não. O Buda não fez isso não. A Maria não fez isso. O José, o Zé, ninguém fez isso. E ainda que fizesse, não seria suficiente, porque eram pecadores. Mas nós estamos falando de um que nasceu sem pecado e tornou-se o meu pecado, e tornou-se o teu pecado. O que Adão fez e tornou os homens pecadores, a obediência de Cristo pode te tornar justo. Romanos 5,19, coloca por favor. Olha o que está escrito. Assim como, sendo assim, por meio da desobediência de Adão, um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também por intermédio da obediência de um único homem, não sou eu, não é você, é Jesus. Muitos serão feitos justos. Eles não serão bonzinhos, honestos e corretos a partir de agora, não é esse aspecto. Eles serão declarados sem culpa e inocentes diante de Deus.
Isso o homem não faz, porque o homem não consegue obedecer, porque o homem não é bom, porque o homem já nasceu nessa condição. Somente Jesus pode mudar a história das pessoas. Por isso ele falou a Nicodemos: você precisa nascer de novo. É necessário que você nasça de novo. Não tem como você não nascer de novo para você entrar no reino de Deus. Você precisa nascer de novo. E como é que eu nasço de novo? Lembra de Moisés? Quando aquela haste foi levantada com a serpente de bronze? O pecado, o julgamento, a murmuração daquele povo foi condenado. Foi condenável. E eles foram absolvidos. Quando eles olhavam para aquela serpente, eles eram absolvidos, eles eram declarados sem culpa, eles eram curados e permaneciam vivos. Agora também precisa que o Filho do Homem seja levantado, agora não numa haste, mas numa trave, numa cruz. E ali as pessoas vão crer, vão olhar e vão crer. E aqueles que olharem, entenderem, aceitarem, vão permanecer. João 19:34 vai falar da crucificação de Jesus. Os soldados chegam ali para quebrar as pernas dos 2 soldados que foram crucificados ao lado de Jesus. E como Jesus já havia morrido, não quebraram a perna dele, o joelho dele, mas enfiaram a lança e saiu, olha o que saiu da lança. Contudo, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e imediatamente brotou sangue e água. O animal, o cavalo, o boi, o cordeiro grande, depois de um tempo, extrai 2 coisas dele: o sangue e o plasma. Quando Jesus, depois de ter sido 33 anos, ter sido picado, passou 33 anos gerando dentro dele anticorpos espirituais para mim e para a tua vida. E agora, na cruz, ele estava pronto. Depois desse processo, ele estava pronto. E agora sai água e sai sangue. Água, batismo. Sangue, fé. O sangue de Jesus, Efésios 1:7, olha o que está escrito. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue. É o sangue de Jesus que me perdoa, é o sangue de Jesus que me torna sem culpa, inocente, segundo a riqueza da graça dele. Não é segundo a riqueza das minhas obras, é segundo a riqueza da graça dele, do favor dele. É sempre ele, o Evangelho fala sempre a respeito de Jesus. O Evangelho não fala de mim. Eu não sou o objeto do Evangelho, eu sou o propósito do Evangelho. Ele é o artista principal do Evangelho. E eu sou aquele que pode receber da suprema graça do Evangelho. Você entende quando ele fala, é necessário, Nicodemos, que você nasça da água e do Espírito? Como é que uma pessoa é salva hoje? Pastor, hoje eu escutei, gente, eu fico doido quando eu escuto um trem desse. Até hoje pregando arrependimento de pecado, porque você precisa arrepender dos seus pecados. Ontem eu vi isso. As pessoas não precisam arrepender dos seus pecados, elas precisam arrepender da maneira delas pensarem. A salvação não está em um homem abandonar pecado, a salvação está em um homem olhar para a cruz vazia, entender que ali estava o Filho de Deus, que foi morto, que foi sacrificado, que foi colocado no sepulcro e foi ressuscitado. Pastor, mas a Bíblia diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Sem dúvida alguma, arrependimento, a palavra é metanoia em grego. Muda a tua maneira de pensar e a partir de agora acredite no Evangelho. Não é acredite no que você tem que fazer, é acredite no que Ele fez por você. Como é que uma pessoa é salva? Quem crer e for batizado, fé, sangue e água. Quem crer e for batizado será salvo. Paulo fala com Romanos 10, 8 e 9, ele fala o quê? Se com a tua boca confessar Jesus
como seu Senhor, e no teu coração você crê que Deus o ressuscitou, será salvo, porque com o coração se crê a respeito da justiça, a tua não, a respeito da justiça dele, o que ele fez em favor da sua vida, e com a boca faz confissão da salvação. Amém. O Jesus que cura, o Jesus que imuniza. João 6,40, olha que bacana que esse verso aqui. Porque essa é a vontade de Deus, de fato. Essa é a vontade daquele que me enviou, Jesus falando. Que todo aquele que vir o Filho, lembra aquele que olhar para a serpente? Todo aquele que vir, que olhar, que enxergar o Filho, e nele crer, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus falando. Você não dá conta de auto-eliminar ou auto-anular o seu pecado. Por isso que você precisa de um Salvador. Você precisa de alguém que te salve. Você precisa de alguém que faça o que você é incapaz de fazer. Foi isso que Jesus veio fazer na cruz. Foi isso que Jesus veio fazer nessa terra, e Ele consumou na cruz. Por isso Ele disse, está consumado. Por isso que Ele disponibilizou para mim e para você um remédio e uma vacina. Com 100% de eficácia e gratuita. Essas que estão aí, nenhuma é 100%. Todas que estão aí, umas mais caras, outras mais baratas. A eficácia é uma vez só também, não preciso. Eu preciso tomar quantas vezes, pastor? Uma dose basta. Uma dose de Jesus basta. O aceitar Cristo na sua vida basta para sempre. Mas eu não preciso fazer mais nada, não. A gente estava falando, mas o Evangelho é tão simples assim, é extremamente simples. E quanto mais você conhece o Evangelho, mais você ama o Senhor. Porque você recebe do amor dEle. Porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então quanto mais você e eu escutamos do Evangelho, escutamos do amor de Deus pelas nossas vidas, mais nós vamos amá-lo. Porque mais do entendimento do amor dEle por nós, isso vai sendo acrescentado, vai crescendo nas nossas vidas. Salmo 107, verso 20. Deus enviou a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Para muitos, o coronavírus não é mortal. Para muitos, graças a Deus, nem seremos infectados. Para muitos, a grande maioria sai ilesa. Mas nós estamos falando de um vírus mortal. Que não é o que o homem faz que o torna infectado. É por ele ter nascido. Como eu sempre falo, parece, mas Deus então, Ele podia ter me dado uma chance, uma opção de não nascer assim. Então, nós nascemos assim. E Ele te deu a chance e a opção de ser curado e permanecer vivo para sempre de graça. O que eu e você temos feito? Eu, bem, conheço a maioria aqui também, a maioria de nós já tomamos essa decisão. Nós já olhamos para a cruz vazia, porque o Cordeiro estava ali. Nós já recebemos da água e do sangue que nos perdoa, que nos torna imunes, que nos torna sem culpa, que nos torna inocente para sempre. E quantas pessoas ainda não sabem disso? Como volto a dizer, todo mundo aí correndo, se cuidando, se preocupando e fazendo a sua parte. Bacana, tá certinho. Deus te abençoe, meu amigo, em nome de Jesus. Tá certinho. Precisamos nos cuidar, sermos responsáveis conosco e responsáveis pelo próximo, em relação às doenças. Mas em relação a essa doença mortal, estamos sendo responsáveis conosco?
tomar essa dose única, 100% de eficácia e permanente? Sim, em relação ao outro. Estamos sendo responsáveis também com o outro, por compartilhar ou para compartilhar esse evangelho, essa graça, que já foi disponibilizada, mediante a cruz, de graça. O mundo, não sei se já percebeu, está ficando esquisito. O mundo está acabando, meu irmão. As pessoas estão numa autodestruição. Os valores não tem mais. O que era certo virou errado, o que era errado virou certo. Justiça, esperar, espero muito mais não. A natural, a do Supremo, eu acredito no Supremo Juiz, Senhor Jesus. Existe um grande problema, tanto para a Covid quanto para o ser humano, para o espiritual. Os assintomáticos. O assintomático espiritual é aquele que nasceu em pecado, e por não ser um ladrão, um assassino, um estuprador, um traficante, um corrupto, um adúltero, ele não tem sintoma do pecado na vida dele. Ele é assintomático espiritualmente falando. Então ele olha para ele não se vê como um pecador, porque ele não comete pecados. A questão não é cometer pecados, é a condição que nós nascemos. E aí esse assintomático, ele não precisa, ele não corre atrás de ajuda para ele. E ele continua disseminando esse vírus mortal do pecado, dizendo: eu não acredito em Deus, ou eu acredito em Deus, eu acredito na religião, eu acredito nas boas obras, eu acredito no santo, eu acredito nisso, eu acredito na roupa dessa cor desse dia, eu acredito em pendurar um trem no meu pescoço, eu acredito em fazer um sacrifício, eu acredito nessas coisas. E ele vai transmitindo esse vírus mortal para as pessoas, sem saber que é mortal. Existe algo mais urgente do que a vacina contra a Covid: o Evangelho de Jesus Cristo. Romanos 1,16, Paulo diz o quê? Porque eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o que Cristo fez naquela cruz para salvar pessoas. Coloque-se de pé, por favor. O Evangelho é a graça do Senhor. O Evangelho é a bondade de Deus para a tua vida. O Evangelho é o sangue de Jesus para a tua vida. O Evangelho é essa água, é esse plasma, é esse anticorpo que não só te cura, mas te imuniza. Não só te cura, mas ele te mantém vivo para sempre. A graça, como diz Joseph Prince, ela não é um tema, ela não é uma doutrina, ela não é uma pregação. A graça é o próprio Jesus te amando. É Ele se entregando por você. É Ele permitindo ser maltratado, humilhado e torturado. É Ele permitindo-se ser picado durante 33 anos por causa dos meus pecados. A graça, esse favor que nós não merecemos, esse Evangelho, é Jesus na cruz sendo abandonado, falando: Deus meu, por que você me desamparou? Esse é o Evangelho. É Jesus carregando a sua cruz, a minha cruz. É Jesus sendo castigado para que eu recebesse paz. É Ele sendo ferido para que eu fosse curado. É Ele sendo amaldiçoado. Maldito aquele que for pendurado no madeiro, para que eu, sem
ser pendurado, me tornasse bendito e abençoado. Aquele que se fez pecado, se tornou oferta pelo nosso pecado. Deus fez com que nós nos tornássemos justiça de Deus. Esse é o Evangelho. É esse o Evangelho de Paulo. O Evangelho que fala do que Jesus fez. E quando o homem recebe, ele recebe o direito de ser chamado agora filho de Deus. Não membro de igreja, não ovelha de pastor, não discípulo de um discipulador, mas um filho e uma filha de um Deus vivo. Graça. Às vezes a gente não entende, mas nós podemos sentir. Ela vibra dentro de nós, porque a graça é o próprio Senhor. A graça é a própria vida de Cristo dentro de nós. Graça, favor de Deus que eu não mereço, misericórdia, castigo merecido que Ele não me deu. E é isso que sustenta todo o meu viver. Se preocupa com uma simples poeirinha como eu. Tua fidelidade é além de tudo que eu conheço. Quero você, Deus, quero você, Deus. Não consigo entender a graça, não consigo mas posso sentir em meu coração. Não consigo entender a graça, não consigo explicar a graça, mas posso sentir em meu coração. Sentir em meu coração. Eu não sei, você que está aqui na igreja, você que está em casa, se você já fez essa declaração. Qual declaração? A de receber o favor de Deus através da morte e da ressurreição de Cristo para a tua vida. Volto a dizer, não é arrependimento de pecado, é confissão de Jesus. Depois que você nasce de novo, o Espírito Santo começa a agir na sua vida, e gradativamente a sua velha natureza vai deixando de praticar as velhas atitudes. Isso aconteceu comigo. Eu era um cara totalmente pensa, multiplica. Aí o Evangelho, o amor de Deus entrou na minha vida há 21 anos atrás. E aí Deus, com todo amor e paciência, Ele foi cuidando de mim. O Espírito Santo foi falar: Marcelo, faz isso daqui não, isso daqui é errado, larga a mão disso. O Espírito Santo vem me convencendo do que? Do amor dele, da justiça dele, da vida nova. E eu fui abandonando. Fiquei perfeito? Não fiquei e não ficarei, mas o pecado, o mortal foi tirado de mim. Você precisa arrancar esse mortal da sua vida, e você não consegue por si só. Por isso que você e eu precisamos de um Salvador. E o Salvador já veio. Há 2000 anos ele já veio. Há 2000 anos está disponível
uma cura e um soro, uma vacina e um remédio que te cura e te mantém curado, imunizado quanto à sua eternidade afastada de Deus. Eu gostaria de você, que ainda não fez essa declaração, seja aqui na igreja, seja na sua casa, aonde você está, quando, não importa, pastor, eu estou recebendo esse evangelho, essa palavra, faz 10 anos. Aleluia. Ela não perde a sua validade. Remédio perde validade. Vacina certamente perderá a sua validade, mas o sangue e a água que procedem de Jesus nunca perderão a sua validade e a sua eficácia. Portanto, simplesmente diga: Jesus Cristo, eu te recebo agora como meu Senhor e meu Salvador. Eu estou sendo curado de todo o meu pecado e vou permanecer livre como um filho diante de um pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor, entre aspas, é só isso? Um dia um carcereiro perguntou para Paulo e Silas: o que eu preciso fazer para ser salvo? Acho que é Atos 16, 31. Vê para mim se é isso mesmo, por favor. A resposta de Paulo foi assim: crê no Senhor Jesus e será salvo. Tua família vai crer também, a tua casa também será. O evangelho, meu irmão, de certa forma, é a coisa mais simples, mais acessível e mais suficiente que existe. Se fosse difícil, se fosse caro, se fosse complicado, não seria o evangelho. Em seguida, conduzindo-os para fora, rogou-lhes: senhores, é o carcereiro falando para Paulo e Silas, o que eu preciso fazer para ser salvo? A resposta dele: eles prontamente lhe afirmaram: crê, olha para a serpente de bronze, olha para a cruz e para o túmulo vazios, crê no Senhor Jesus e assim será salvo, você e a sua casa. Amém? Compartilhe o evangelho, espalhe o evangelho, pegue esse culto, manda para uma pessoa, fala: assiste esse culto. Pessoas precisam ser salvas. Eu, o dia que a vacina chegar aqui em Poços, se perguntar quem quer ser o primeiro, eu quero ser o primeiro. As pessoas precisam concorrer, buscar, desejar a salvação que só existe em Cristo Jesus. Mas como é que elas vão saber que elas precisam, se elas nem sabem que elas precisam? Como disse, está cheio de assintomáticos por aí. Você precisa, com todo cuidado, levar o evangelho para as pessoas, para que elas sejam curadas e salvas por Ele e para Ele. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Respeito de ofertar, de contribuir. Para mim, a oferta, o dízimo, a semeadura, o contribuir, é uma gratidão a Deus, é uma expressão de amor pelas pessoas, porque através do dinheiro, do seu dinheiro, o evangelho está sendo pregado. Hoje de manhã a Thelma estava acompanhando o culto de hoje de manhã, é o de domingo passado, é a reprise de domingo passado que é transmitido hoje de manhã. Ela falou que tinha 2 pessoas lá de Portugal, sem contar as do Brasil, tinham 2 lá de Portugal assistindo. Olha que bacana. O evangelho alcançando pessoas através do seu dinheiro, da sua contribuição, da sua oferta. Então tenha esse entendimento, tenha essa alegria,
esse contentamento de que posso não estar pregando com a boca, mas eu estou mandando o meu dinheiro pregar o Evangelho. E em nome de Jesus, vidas serão alcançadas através das nossas vidas. Amém? Então, contribua em nome de Jesus. Jesus está comigo, eu sei, tudo vai ficar tão bem. Jesus é meu amigo, eu sei, tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei, tudo vai ficar tão bem. Jesus é meu amigo, eu sei, tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei, tudo vai ficar tão bem. Jesus é meu amigo, eu sei, tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei, tudo vai ficar tão bem. Jesus é meu amigo, não consigo entender a graça, não consigo explicar a graça, mas posso sentir em meu coração. Não consigo entender a graça, não consigo explicar a graça, mas posso sentir em meu coração, mas posso sentir em meu coração, mas posso sentir em meu coração que Deus me ama como sou. A palavra de Deus diz, 2 Coríntios 8:9: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que pela pobreza dele nós fôssemos enriquecidos. É uma graça que Ele deseja revelar e manifestar na sua vida. É o trabalho dele, é o sacrifício dele, é a vida dele sendo entregue em favor da sua vida, os recursos dele sendo disponibilizados e compartilhados com a sua vida. Pai, muito obrigado, porque o Senhor fez isso. Isso faz parte do teu Evangelho. Nos enriquecer, nos favorecer financeiramente. E nós teremos todo o cuidado de reconhecer que vem das tuas mãos, que veio das tuas mãos. Em nome de Jesus, honra e glória sempre dadas ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Abraços para a nossa turma aqui. Tem uma turma bacana hoje aqui, hein? Olha aqui os nomes de onde estão: Cleomar Domingos de Francisco Beltrão, no Paraná; Rosana Oliveira Vera Gomes Dias, de São Paulo; Vânia Trindade, de Codó, no Maranhão; Daciel Pereira, em Moju, no Pará. Olha que bacana. Ieda Borges, Goiatuba, em Goiás; Jéssica Perdigão, em BH; Jurema Litvin, Erechim, Rio Grande do Sul; Nedina Santos, de Fortaleza, Ceará. E até ela colocou aqui alguns que são da família Sal da Terra, virtual. Amo essa senhora aqui, vou te conhecer lá no céu, porque aqui na terra acho que não vai dar. Rosa Oliveira e seu esposo, lá da zona rural, lá do Pará. Beijo para vocês, viu? Glória a Deus pela vida de vocês. E o Vilmar Aimoré, de Barão de Melgaço, no Mato Grosso também, sempre está conosco. E os que são ou já passaram aqui pela igreja. A Carla Esther e a irmã dela, Cassandra, lá de Nepomuceno, belezinha, aquela conversa nossa da volta, como é que tá aí? Alain Pereira, Casa Branca; Márcio e Ana Cláudia, de Alfenas; Tiago
Marcele, que está de férias em Maranduba, está acompanhando o culto de lá. Glória a Deus, meu amigo. Mari Toninho de Vargem Grande do Sul. E essa turma aqui, ó, William, Roberta e Vinícius, porque hoje é feriado no Japão e eles estão assistindo, porque lá já é segunda-feira de manhã. Saudade de vocês, em que dia que vocês vão voltar, em nome de Jesus. E mãe do Niel está aqui, glória a Deus. Mariana, belezinha de Jesus. Só de aguentar a Renata, sangue de Deus tem poder. Que não precisa nem de Jesus. Carrega a sua cruz, estou carregando a Renata. Glória a Deus pela vida de vocês. Que todos nós venhamos compartilhar desse evangelho. Que vidas sejam curadas e imunizadas para sempre. Que sejam salvas pelo Senhor e para o Senhor. Amém? Vamos declarar juntos as verdades imutáveis da palavra que não voltam vazias. Em nome de Jesus eu confesso que fui completamente perdoado e justificado pela morte e ressurreição de Jesus. Em nome de Jesus eu confesso que sou curado e sarado, pois Jesus já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Em nome de Jesus eu confesso que eu vivo em paz, pois Jesus já foi castigado em meu lugar. Em nome de Jesus eu confesso que sou enriquecido, pois Jesus já se empobreceu por mim. Em nome de Jesus eu confesso que toda a minha família é salva por Jesus. Em nome de Jesus eu confesso que a nossa igreja cresce, prevalece e prospera em todas as áreas para a honra e glória do Senhor. E em nome de Jesus eu confesso que terei uma vida incrível e maravilhosa a cada dia, pois essa é a vontade do Senhor para mim. Amém? Só o último aviso, você que tem que pegar as camisetas que nós fizemos, aquelas coloridas das montanhas, estão lá atrás. Pastor, não fiz na época, dá seu nome, daqui a pouco nós vamos fazer uma nova leva dessas camisetas. No mais, até domingo que vem, que a graça do Senhor seja sobre a tua vida, em nome de Jesus.